Olá, tudo bem? Professor Vini na área. Videoaula de hoje, uma continuação sobre a Era Vargas. Uma segunda parte do nosso estudo aí sobre o GG, sobre Getúlio Dornelles Vargas. Esse segundo momento, 1934-1937, tem um nome: o Governo Constitucional de Vargas. Por que tem esse nome? Muito simples, né? Tem esse nome porque agora a gente tem uma Constituição funcionando no Brasil de novo. 1934, a terceira Constituição brasileira. Lembre-se que quando ele assume o poder, ele joga fora a Carta Constitucional lá de 1891. E agora ele retorna a seguir as leis e os princípios balizantes da nossa Constituição em 1934. Nessa Constituição também diz o seguinte, que Vargas, então, oficialmente passa a ser o presidente do Brasil e tem um mandato de 4 anos. O professor Vini é meio burrão, né? Olha ali, não sabe somar? Não, tu vai ver que o erro não é meu, mas é o erro do Vargas. Ele que não vai respeitar a Constituição de novo e vai dar um golpe e vai antecipar o fim do seu governo, que não é o fim, é a continuação do seu governo. Mas fica aí até o fim do vídeo que eu te explico isso um pouco melhor. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento na nossa história. Por quê? Esse é um momento de polarização ideológica, de polarização política. Por quê, meus queridos? Onde é que a gente está situado aqui na história? Nós estamos situados aqui, né, nos anos 1930. O que é que está acontecendo no mundo em 1930, na década de 30? Está ocorrendo, por exemplo, o avanço da Revolução Comunista na Rússia. Está ocorrendo a Grande Depressão, proveniente da crise de 1929. Está também ocorrendo a ascensão do nazifascismo. Está ocorrendo também a Guerra Civil Espanhola. Ou seja, tudo isto é um contexto de pré-Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial está prestes a explodir. E aí tu vai imaginar que a gente tem então um caldeirão de discussões ideológicas ocorrendo, perfeito? Esse caldeirão de discussões ideológicas, ele vai estar aí com 3 pilares, principalmente em discussão. O liberalismo, que agora amarga uma grave crise. Adam Smith, David Ricardo, Jean-Baptiste Say, os grandes teóricos do liberalismo, agora estão tendo que se esconder lá nos seus túmulos, porque o liberalismo acabou, você foi, não funcionou, a tese do deixa fazer, deixa passar, o laissez-faire, laissez-passer, você foi. Precisa de um Estado para intervir e resolver o problema da maior crise do capitalismo lá em 1929. Então, o liberalismo é um tema em debate. Segundo tema em debate é um dos que criticam o liberalismo. Quem? Comunismo. O comunismo está em ascensão. É verdade que ainda nesse período está recém-decolando na União Soviética, porque nós só temos o comunismo na Rússia e agora, né, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas ele ainda está tímido. Em compensação, tem um outro regime que cresce cada vez mais, sobretudo na Europa. Que regime que cresce sobretudo na Europa? O nazifascismo. Então, temos o liberalismo que está em crise. Temos comunismo que está em ascensão.
temos nazifascismo, que também está em ascensão. Lembra que fascismo surge no começo dos anos 1920, finalzinho da década de 10, início dos anos 1920, com Benito Mussolini na Itália, né? Um Estado interventor, um Estado autoritário, militarista, ultranacionalista, e que é também grande crítico, feroz crítico do outro regime. Mas muito bem, se tu tem essa percepção então desse contexto pré-Segunda Guerra, crise de 29, nazifascismo e comunismo, tu vai entender que é uma beleza a aula de hoje. Por quê? Porque essa nossa aula vai falar sobre dois grupos que vão representar um pouco disso aqui no Brasil e no governo Vargas. Estamos falando do quê? Estamos falando da ação integralista brasileira, conhecida como a AIB, num primeiro momento. Num segundo momento, temos a Aliança Nacional Libertadora, ou simplesmente a ANL. Esses dois grupos representam um pouco deste cenário aqui que nós acabamos de falar. Então vamos aos fatos, vamos a algumas informações que tu também precisa memorizar, que tu também precisa aprender. A Ação Integralista Brasileira, ou a AIB, ela tem um personagem principal, o seu maior líder, Plínio Salgado. Plínio Salgado talvez seja um nome que tu lembre, que tu associe com alguma aula de literatura, porque Plínio Salgado está presente na Semana da Arte Moderna, aquele movimento de 1922 que começa a transformar a cultura brasileira. Ele é um dos personagens principais do movimento conhecido como verde-amarelismo. Ele, o Plínio Salgado, defendia que o Brasil não deveria aceitar nada vindo de fora do Brasil, deveria se criar uma cultura genuinamente brasileira, e não como o Oswald de Andrade propôs lá no Manifesto Antropofágico, algo que o Plínio Salgado dizia que era meio um brasileirismo afrancesado. Não, tinha que ser brasileiro. Plínio Salgado, que está presente lá na Semana da Arte Moderna, é o principal personagem da AIB, da Ação Integralista Brasileira. O Plínio Salgado, meus queridos, é, portanto, um ultranacionalista. É aquele indivíduo que não é só patriótico, mas é nacionalista, que acredita que a sua nacionalidade deve se sobrepor em relação às outras. Plínio Salgado é um adepto, é um fã do nazifascismo. Vamos fazer aqui uma coisinha assim, um desenhinho aqui só para ti. O que é isso? Ah, professor Vinto, é ruim no desenho, eu sei. Mas aquilo ali superou as metas. Isso aqui é para ser o bigodinho do Hitler. Plínio Salgado adotou até mesmo o bigodinho do Hitler. Os integralistas, os membros da Ação Integralista Brasileira aqui no Brasil, eles também faziam um gesto. Se os nazistas faziam lá Heil Hitler, os integralistas aqui no Brasil criaram uma comunicação que pronunciava a palavra Anauê. Sim, Anauê. Era para ser algo nacionalista, genuinamente brasileiro, e era uma forma que eles se comunicavam. Eles também adotaram uma simbologia. A simbologia é a letra grega sigma, ok? Sigma, também tu vai fazer uma referência aqui com a suástica nazista, ou seja, essa ideia da idolatria ao líder, do militarismo. Eles usavam uniformes militares
e eles eram conhecidos como os camisas verdes, uma referência aos camisas negras do fascismo italiano. Então, eles têm uma forte ideologia nazi-fascista e isso também tem a ver com os costumes. Eles são conhecidos por defender um lema: Deus, pátria e família. Então, nesta época, várias associações católicas, mais conservadoras também apoiavam esse movimento, dizendo que a família tradicional brasileira estava ameaçada por esses valores que estavam deturpando a ordem familiar, o núcleo familiar. Isso quando, semana passada, não, isso em 1930, isso na década de 1930, 90 anos atrás. Então, Deus, pátria e família é o lema adotado pela ação integralista brasileira, que tinha como principal personagem, então, o Plínio Salgado. Num primeiro momento, nós vamos ter que lembrar de uma coisa aqui. Getúlio Vargas era um simpatizante do fascismo italiano. A Carta del Lavoro, do Mussolini, vai inspirar aqui no Brasil a criação da CLT. Mas aqui, no caso da A e B, por mais que num primeiro momento não haja um conflito entre eles, mas com o passar do tempo essa relação vai se desgastar e o Getúlio vai inclusive colocar a A e B, depois na terceira fase que a gente chama de Estado Novo, na ilegalidade. Plínio Salgado e os membros da A e B vão tentar um golpe contra o Getúlio. Isso vai estar lá no próximo capítulo, na próxima parte da Era Vargas, que a gente chama de a intentona integralista. Mas isso cronologicamente é em 38, está fora aqui dessa nossa videoaula de hoje, certo? Mas só para fazer uma referência e tu lembrar que os fascistas e o Getúlio tiveram momentos de maior proximidade e depois de negação e de distanciamento. Próxima coisa importante que nós precisamos falar é sobre a ANL, a Aliança Nacional Libertadora. Tu aqui cuida com uma coisa, no regime militar a ANL vai voltar com uma sopinha de letrinhas, vai voltar como ALN, Aliança Libertadora Nacional. É uma espécie de homenagem a essa aqui, que seria a original, que veio aí 30 anos antes. Aliança Nacional Libertadora. Se essa aqui, a A e B, é sobre os fascistas e está relacionada com o contexto pré-Segunda Guerra Mundial, a ANL, Aliança Nacional Libertadora, ela está relacionada com o comunismo. Então, ideologia comunista. Seu principal personagem, seu principal líder, que não estava no Brasil no momento da sua criação, foi uma espécie de presidente emérito da ANL, mas que depois veio para cá para participar de um golpe, Luiz Carlos Prestes. Quem é Luiz Carlos Prestes? O Cavaleiro da Esperança. Luiz Carlos Prestes é o principal personagem da coluna Miguel Costa Prestes. É o mesmo cara lá da coluna, é o tenentista, é o cara que negou apoio a Getúlio Vargas na década de 30, na Revolução, foi embora do Brasil, foi para onde? Foi para a União Soviética, fazer treinamento militar na União Soviética. Para quê? Para entender o funcionamento do comunismo e implementar o comunismo na América Latina. Isso mesmo. O que pregava a ANL, a Aliança Nacional Libertadora? A Aliança Nacional Libertadora vai pregar aquelas coisas que basicamente a gente vê associadas ao comunismo, como por exemplo, reforma agrária,
A gente vai ter o não pagamento da dívida externa. Eles são contra o pagamento da dívida externa. Eles são favoráveis à criação de uma constituinte, ou seja, eles negam a Constituição de 34 e querem uma nova Constituição para se formar um governo popular. Vamos colocar aqui, um governo popular aqui no Brasil. Ou seja, eles são adeptos da ideologia comunista. Mas aqui vem detalhes e informações também muito importantes. Quando o Prestes estava lá na União Soviética, ele vai ser apresentado a uma jovem alemã de nome Olga Benário. A Olga era uma judia que havia feito parte, de uma juventude anti-hitlerista, antinazista na Alemanha. Ela, seu namorado Otto Braun, fizeram várias manifestações contrárias ao regime de Hitler. Acabaram presos, mais especificamente o Otto foi preso. Ela invadiu um tribunal, conseguiu, diante do juiz, libertar o seu namorado e eles acabaram fugindo para a União Soviética. Depois o namoro terminou e ela então foi recepcionada pelo Partido Comunista Russo com essa perspectiva de se tornar alguém, assim como o Luiz Carlos Prestes, que pudesse levar o comunismo para o mundo, exportar o comunismo. Então, Olga Benário recebeu uma missão. Qual a missão? Acompanhar o capitão Luiz Carlos Prestes numa missão para vir ao Brasil e implementar o comunismo aqui no Brasil. Derrubar o governo de Vargas e implementar a ditadura comunista aqui no Brasil. Isto vai ser feito, tá? Pelo menos o plano. Luiz Carlos Prestes e mais, vamos anotar aqui o nome, Olga Benário, vão vir ao Brasil disfarçados de um casal português em lua de mel. Eles vão ter uma longa viagem, vão viajar de trem pela Europa, depois navios, vão aos Estados Unidos, depois vêm ao Uruguai, até que eles chegam ao Brasil. Nessa viagem toda, que se eu não me engano dura algo perto de 30, 40 dias, eles vão ter que fazer de conta que são um casal. E nesse faz de conta de que eram um casal, nem o comunismo resistiu. E os dois acabaram se apaixonando e passaram a viver como dois pombinhos, apesar de manter isso em sigilo. Chegam ao Brasil e aqui no Brasil eles organizam, com a ajuda de comunistas internacionais que vieram também infiltrados para o Brasil, eles organizam aqui aquilo que ficou conhecido como a Intentona Comunista de 1935. Um grupo de comunistas associados ao Prestes e de extenentes que agora estavam comandando alguns quartéis do Exército, quartéis militares no Brasil, vão se sublevar, vão tentar tomar o governo do Vargas, tomar o poder, tirar o Vargas do poder. Só que a Intentona Comunista, que foi planejada, com apoio da União Soviética para o Brasil ser o segundo maior país comunista do mundo, aliás, o segundo país, seria o primeiro a União Soviética, o segundo o Brasil, foi um fracasso. Errou, deu errado, não funcionou a Intentona Comunista. Qual foi o resultado? O resultado foi que esses comunistas acabaram sendo perseguidos, acabaram sendo presos. Entre eles, comunistas famosos desse período da história, destaca o nome de Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, preso, escreveu Memórias do Cárcere. Graciliano Ramos,
Oscar Niemeyer, Jorge Amado, eram nomes que nos anos 30, 40, 50 se identificavam profundamente com as raízes do Partido Comunista aqui no Brasil. Mas talvez o principal destaque aqui da intentona comunista seja o fato de tanto o Prestes como a Olga, o casal Prestes, acabarem sendo presos, tá? Ambos foram presos. Mas o destaque maior, que geralmente aparece na hora das provas, é cobrado isso no vestibular ou até mesmo no Enem, é sobre o desfecho relacionado a Olga, a namorada do Prestes. O que aconteceu com a Olga acabou presa aqui no Brasil e o governo do Vargas entrou em contato com o governo nazista alemão e numa ação coordenada pela Gestapo, a polícia secreta, a polícia política alemã, o governo do Brasil, que era chefiado, né, a parte policial do governo por um indivíduo chamado Filinto Miller, um ex-tenente concorrente, né, do Prestes na coluna e que acabou pelo Prestes sendo expulso da coluna, agora era o chefe da polícia do Getúlio, concordou e a Olga Prestes acabou deportada para a Alemanha. Detalhe dessa história é que Olga Prestes estava grávida, portanto teria um filho ou uma filha brasileira, né? De pai brasileiro. Mesmo assim, ela acabou deportada para a Alemanha. Lá ela foi terminar a sua gestação em um hospital nazista, deu à luz a uma menina chamada Anita Leocádia Prestes e após acabar o período de amamentação, ela foi separada da sua filhinha e acabou sendo levada a um campo de concentração nazista. Se tu prestou atenção no começo desse vídeo, eu comentei uma coisa. Olga Benário era comunista, como tu viu aqui, e também era judia. O que acontecia com judeus e comunistas na Alemanha nazista, tu deve saber. E a Olga acabou morrendo num campo de concentração, lá numa câmara de gás de um dos campos de concentração da Alemanha nazista. A filha dela acabou salva, ela se tornou depois até mesmo professora de história e é uma especialista em boa parte aí da história do Brasil. Mas isso tudo, meus queridos, também está relacionado com um último fato da nossa videoaulinha. Que fato? O fato de Getúlio Vargas se aproveitar desse contexto para dar um golpe de Estado. Qual o contexto? O contexto que está fervendo. Que contexto que está fervendo? Esse contexto aqui, ó. Nazifascismo, comunismo, liberalismo. De novo, né? Vai parecer que isso aqui é a notícia facebookiana da semana passada, mas acredite, não é. Isso aqui é de 90 anos atrás. E as discussões eram muito parecidas, né? Evoluímos pouco. Esse cenário aqui foi o cenário que Vargas se aproveitou para dar um golpe. Este golpe foi arquitetado por um indivíduo que era chamado na época apenas como Major Olímpio Mourão, que depois virou General Olímpio Mourão e que fez parte da ditadura militar brasileira. O Major Mourão aqui ajudou Vargas a arquitetar um plano chamado de Plano Cohen. Este Plano Cohen, que também teve a participação de outros militares brasileiros, foi uma farsa. Foi uma farsa porque usou, né, de notícias falsas, uma espécie de uma fake news daquele período, apesar de não termos redes sociais, para difundir uma ideia. Qual ideia?
a ideia de que havia no Brasil uma ameaça iminente de um golpe comunista, né? Uma ameaça de um golpe vermelho. Documento falso, tá? Mas que serviu para amedrontar a população, serviu para que jornais e a opinião pública preferissem que houvesse a declaração de um estado de sítio, acabando com as liberdades individuais em nome da preservação nacional. Neste momento, Plínio Salgado deu saltos de alegria, achando que naquele momento ali ele teria a abertura para a implementação da ação integralista brasileira. E como eu te contei antes, isso não vai acontecer e ele e o seu partido também vão entrar na ilegalidade. Por quê, meus queridos? O que é que vai acontecer a partir daqui? A partir desse plano falso chamado de Plano Cohen, nós vamos ter no dia 10 de novembro de 1937 a criação de um novo regime de governo no Brasil. Vai se criar uma nova Constituição, essa Constituição vai ser extremamente autoritária, ela vai fechar o Congresso Nacional, ela vai acabar com os partidos políticos e deste ponto de vista, acabou sendo mais autoritária do que o regime militar dos anos 70. Porque o regime militar dos anos 70 manteve ainda o Congresso Nacional aberto, manteve o funcionamento de partidos, é verdade, eu sei, eram só dois, eram manipulados, né? Mas aqui nós vamos ter uma ditadura personificada na figura do Getúlio Vargas. E essa nova Constituição vai ser apelidada de a polaca, inspirada numa Constituição polonesa também bem autoritária. E esta data aqui, ó, dia 10 de novembro de 1937, é que dá fim aí a esse período que nós estamos estudando. Porque a partir daqui, meus queridos, cria-se o que vai entrar para a história com o nome de o Estado Novo. Também uma inspiração fascista. A Antônio Salazar é o governante de Portugal nesta época aqui e havia também, como simpatizante das ideias fascistas, criado o Estado Novo Português. Em inspiração ao nome, né, desse regime autoritário português, é que surge o Estado Novo aqui no Brasil, que vai de 1937 a 1945, mas isso é assunto para uma outra videoaula. Por hoje era isto. Aprendemos aí um pouquinho mais sobre o GG. E ele já está ficando teu íntimo também, para ti também poder chamá-lo de GG. Obrigado, um abraço, bons estudos, tchau!